paz que ela nos dá. Pode ser mole, não. Meio complicado às vezes. Maria falou, você está nervosa? Eu falei, hoje eu estou. Mas por quê? Eu não sei, acho que quanto mais a gente vai falando de Jesus e a gente vai aprendendo de Jesus, a gente vai vendo a responsabilidade de ter e seguir a Jesus, a gente fica um pouco mais apreensiva diante do dia a dia da gente. Assim, meu Deus, né? Já encontrei essa luz, eu tenho que estar nesse caminho. Então, algumas pessoas dizem, é mais fácil quando a gente não sabe, né? E tem gente dizendo assim, isso. Vamos falar um pouquinho das parábolas do reino. Na verdade, o Mateus vai nos contar 7 parábolas, mas 5 delas estão diretamente relacionadas com o tema reino. E aí, hoje de manhã, mandei para o Walter a palestra para ele colocar lá, para colocar aqui para a gente falar sobre isso hoje. Mas faltava alguma coisa, eu dizia, mas por que estou me sentindo com esse sentimento assim de não ter uma coisa para completar? Aí eu fui ler o texto de novo. Mas é porque são 7 parábolas, eu tinha escolhido 5, eu não vou falar das 7 não, só vou falar de 2. Mas eu precisava das 2 primeiras que eu tinha tirado para completar o sentido do que Jesus havia nos dito, né? Então vamos lá, vamos começar. Helena falou que 2 sábados seguidos sobre meu reino não é deste mundo, mas meu reino não é daqui. Jesus fala algumas vezes sobre isso. Num tempo onde reino era uma coisa muito complicada naquela época. Se esperava um rei para a nação judaica que viesse tirar aquele povo daquele cativeiro. Então, o rei era um rei político. A Roma não gostava dessa história, porque o rei que vinha ia tomar o trono de Roma. Não gostavam os judeus, porque Jesus se apresentava como um rei que não era como eles queriam, nem achavam que era. Não gostava a Roma da história, porque um rei iria destronar Roma. E Jesus vinha dizer, mas o meu reino não é deste mundo. Então, nós já sabemos de que reino ele falava. Mas ali ele diz assim, o meu reino, o reino de Jesus. Vamos prestar atenção. Mais tarde ele vai nos dizer, interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta Jesus vai dizer, o reino de Deus não vem de modo visível. Vede aqui, ou vede ali, vede acolá, pois o reino de Deus está dentro de nós. E agora? Ele está lá dizendo no começo que o reino dele não era daqui. É o reino de Jesus, não é daqui. Mas o reino está dentro de nós. Como é que isso se processa, então? Como é que a gente pode entender isso? Nós vamos ver que, através da história, de uma forma geral, os primeiros povos da humanidade, os sumérios, eles tinham muitos deuses. Olhavam para os céus, viam aquele monte de estrelas de pendurado, com medo até que caísse na cabeça. Não entendiam o que é que tinha além daquilo ali, achavam que aquilo era Deus. Então, quando não era aquilo, era uma montanha, era um rio, era um mar, era alguma coisa enorme que eles não poderiam saber de onde vinha aquilo, então eles diziam que era um Deus. Mas, nesse meio, está, então, Abraão, o qual foi tirado desse povo, né, de Ur dos Caldeus, para que ali fosse implantada uma nação onde a visão de Deus fosse totalmente diferente. Por quê? Porque era naquela nação que teria que nascer Jesus. Então, Abraão perguntava para onde eu vou, de onde eu venho, não tinha filhos para continuar aquela prole. Um homem naquela época que não tinha filhos não fez nada. Veio e não teve filhos, era um homem morto. Mas Deus levantou este homem, na espiritualidade, então levanta este homem e em contato com ele dirá, a nação que você vai levantar vai ser incontável como a areia da praia. E todas as outras nações serão benditas em ti. Então, naquele momento, ele teve um contato com aquele Deus que não eram aqueles deuses ao redor. Era um Deus diferente. Era um Deus que vinha até ele. Era um Deus que falava através, como ele acreditava, nós sabemos que era através dos Espíritos, mas era um Deus que falava com ele. Aqueles outros deuses que eram adorados não falavam com o povo, mas aquele Deus ali, ele falava com ele.
Entenda como se naquele momento, essa conexão, Deus e ele, essa transcendência, entrou de vez na concepção religiosa judaica e chegou através de nós. Mais tarde, Davi, em seus salmos... então, na segunda parte, ele vai dizer, para o judaísmo, Deus está exterior a esse universo, transcende, mas ele está dentro do ser humano, por causa dessa conexão que foi feita. E precisamos ir às alturas e às profundezas desse Deus para nos espiritualizarmos. Aí, Davi vai dizer nos Salmos uma coisa super interessante, que é a palavra que Jesus vai dizer também no Novo Testamento. É uma das frases muito benditas, né? Eu disse, como se Deus estivesse dizendo aos filhos de Israel através de Davi: vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Então, se todos nós somos deuses, temos dentro de nós a fagulha divina. No mito da criação, eles vão dizer que no momento que Deus faz lá o homem de barro que sopra, ali ele passa a fagulha divina, como está descrita no mito da criação. Mas o próprio Davi já dizia, vós, que o Senhor estava dizendo, o mundo espiritual, vós sois deuses. Mas será que a gente se acha assim mesmo? Será que a gente se vê dessa forma? Então, no Consolador, os Espíritos vão perguntar, e Emmanuel vai nos explicar, como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, sois deuses? Porque isso foi, como se diz lá no Nordeste, um furdunço. Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um. Mas Jesus era um Pai, e ele era o Pai por conta da conexão, por conta da intimidade. Ele dizia, eu e o Pai somos um e vós sois Deus. A cabeça do povo pirou, né? Quem acreditava que ainda viria aquele que seria o ungido de Deus, Jesus já estava dizendo que ele era rei, e ainda para acabar de completar, ele dizia que o Pai e ele era um e que nós somos deuses. E os fariseus, enfurecidos, ficaram ainda mais com essa afirmativa de Jesus. Então, Emmanuel vai dizendo o seguinte, em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual a criatura terrestre participa dos poderes, botei um R ali, dos poderes sagrados da criação. Ou seja, com essa partícula da divindade que eu tenho em mim, eu sou co-criadora. Eu sou ajudante do sagrado da criação. E é lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, na segunda parte, não fala assim, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, ele vai dizer na segunda parte, a encarnação tem também um outro objetivo, dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Temos a fagulha, temos o compromisso, e os espíritos vêm nos dizer que um dos objetivos da nossa reencarnação também seria o quê? De cumprir essa parte na criação. Então, o espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Muitos de nós ainda não acordamos para essas possibilidades dos dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Então, este poder que nos é dado, muitas vezes, nós guiamos para um outro caminho e pode ser a nossa ruína e destruição. E aí ele faz um parênteses bastante interessante sobre as pessoas que são mais elevadas. Ele diz assim, entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, na divindade individual, pela exemplificação e pelo ensinamento, eles são cognominados na Terra como santos e heróis, por afirmarem sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procuram alçar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então, às vezes a gente fala, mas Chico era um santo, Madre Teresa era um santo, né? O que aconteceu com esse povo? Por que não aconteceu com a gente isso? Por que não está acontecendo agora, né? nesse exato momento? Nós ainda precisamos de uma certa conexão com o divino que é em nós para que essa iluminação se faça presente. E aí, Jesus vai nos dizer como chegar até lá
chegar até lá através das parábolas do reino. Então, no capítulo 13 de Mateus, há 7 parábolas, e 5 delas, como eu falei, fazem referência ao reino dos céus, que Jesus vai dizer que está dentro de nós. E é bastante interessante, porque na primeira parábola, que é do semeador, que eu estou preparando para vocês também, para nós, ele vai dizer: eis que o semeador saiu a semear. Então, se a gente estiver pensando no reino dos céus, como é isso? O semeador saiu a semear. Foi dado a semente a todos os tipos de pessoas que ele vai colocar na parábola como solos. Deu àqueles que viveriam entre espinhos, entre pedregulhos, numa terra quente e árida. Deu àqueles que aleatoriamente jogaram a semente na terra e os passarinhos vieram e comeram e levaram. Cadê, então, a implantação do reino interior? Tudo isso aconteceu e a semente não floresceu. Isso ele vai falar, né, num primeiro momento, sobre os diferentes solos. Num segundo momento, ele vem com a parábola do joio e do trigo. Vocês estão vendo que é muito parecido o joio com o trigo? Quase que você não percebe o que é joio e o que é trigo. Detalhe, crescem juntos. Crescem juntos o joio e o trigo. Então aí, Jesus vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo, olha, está dentro de nós. Mas dormindo, olha a distração, olha a falta de comprometimento. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Não é bem assim, né? Conosco, né? O joio é o de lá. É o de lá. É uma erva. Ele cresce junto com o trigo. Vai ser uma palavra também, tá? Gente, o joio é de lá. Ah, o joio é de lá. Desculpa, o joio é de lá, que é o trigo. Vocês vão ver que eles são muito parecidos, eles crescem juntos. É uma outra palestra, porque se você for trazer todas as parábolas para explicar uma por uma aqui, cada uma vai dar uma palestra. Mas o que ele quer dizer é que é lançado, mas o que acontece? Por conta da nossa invigilância, porque nós dormimos, chegam os inimigos, chegam aquelas situações, chegam as influências espirituais, o que acontece? Joga lá também. Crescem juntos até você separar, dá um pouquinho de trabalho. Se você não tiver a luz, a clareza, vai dar um pouco de trabalho para você separar. Num terceiro momento, ele vai falar de uma outra palestra, de uma outra parábola, que vai ser da semente de mostarda. Então, ele vai dizer: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou-o na terra, na horta, e cresceu, e fez-se grande hortaliça, e seus ramos se aninharam às aves do céu. Agora, veja bem, no primeiro momento, ele diz que é aquela semente que é lançada. Foi lançada a todos. Está dentro. No segundo momento, ele vai dizer que foi lançado, todo mundo recebeu, mas dormimos e aquilo se misturou. Num terceiro momento, ele vai dizer: lançou na sua horta e cresceu, fez grande hortaliça e seus ramos se animaram as aves do céu. Ou seja, nesse terceiro momento, nós expandimos e aninhamos aqueles que estão ao nosso redor. Veja como a semente está vindo desde o começo, de forma diferenciada, mas com rumo à nossa perfeição, a nossa iluminação. Aí ele entra com uma outra parábola. Eu fiquei dizendo assim: meu Deus, aquele povo não está entendendo nada. Porque se cada parábola dessa a gente fala 45 minutos estudando o que é A, o que B, o que C disso, você imagina aquele povo. Jesus nos ensina. O que é esta parábola? Jesus vai e diz outra, e diz outra, e 7. Né?
Mas ele estava usando o que o pessoal conhecia. Só que nós estamos com outro olhar hoje e a gente vê ainda como é difícil a gente entender. Né? Aí ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomando-o escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Então, nesse momento, o fermento, que ele vai comparar com o reino dos céus, o fermento, quando a gente coloca numa massa, está seca, a massa está pequena. Mas na hora que você coloca o fermento, o que é que vai acontecer? Espera um pouco, ela vai crescer, ela vai se expandir, né? Ela vai para todos os lugares da massa. Então, ela vai influenciar, ou seja, ela vai crescer, ela vai abarcar. Então, o reino do céu é a semente que cai no solo. O reino do céu, como é que nós vamos encontrar? Como é esse reino do céu? É aquela que a gente lança, mas muitas vezes a gente se perde no meio do que cresce ao redor. É aquela pequenininha que floresce, mas que a gente também consegue abrigar outros. Por isso, cuidado na vigilância, na segunda palestra, na segunda parábola do joio e do trigo. É aquela que nós vamos contaminar os outros ao ponto de fazê-los também, levedar, crescer. Está vendo por que eu não podia tirar as parábolas do começo? Porque não dava muito sentido. Aí ele vai chegar nas 2 que nós realmente vamos falar hoje, que é a do tesouro escondido e da pérola. Como todo mundo sabe que eu gosto de pérola, hoje eu vim de pérola. Esse é a quinta parábola, que a gente pode dizer que é o 5º momento. É o momento do encontro. Veja como a gente vai mudar um pouquinho. A gente estava só na base mais do, vamos dizer assim, um pouco mais exterior, embora todas as referências sejam dentro. Porque semente cai no solo, está dentro. O fermento entra na massa, está dentro. A semente da mostarda cai no solo, está dentro. O joio e o trigo são semeados na terra, onde é dentro. Percebe? Não está lá fora, como Jesus falava. Não está nem ali, nem acolá. O reino dos céus está onde? Dentro. Está dentro de vós. Então, a parábola ele conta. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Enriquecemos. Estávamos mexendo só com semente até agora. Mudamos completamente o parâmetro. Um tesouro o quê? Escondido. Num campo que um homem achou e escondeu. Ele acha e esconde. E pela posse daquele tesouro, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aí a gente vai analisar um pouquinho com mais cuidado aqui agora. Ele vai dizer assim, ele está num campo despercebido, trabalhando. Ele acha um tesouro, encontrou o tesouro. Mas quando ele vê aquele tesouro, ele diz, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tesouro? Eu quero esse tesouro para mim, mas para ter aquele tesouro, para angariar, ele precisa ter o quê? Recursos. Então, ele pega o tesouro e esconde e vai buscar os recursos. Vai levantar, a moeda, com que ele vai chegar para o dono da terra e vai dizer assim, olha, ele não disse ao dono da terra que ele tinha achado o tesouro, né? Eu quero comprar essa terra. Dou X por essa terra. Bom, se eu tivesse essa terra, valesse 10, e ele chegou lá com 20, eu já vendi, né? Não estou sabendo que tem um tesouro ali. E ele compra. Mas para comprar, ele vende tudo o que ele tem para adquirir aquele tesouro. Então, a gente pode pensar de uma outra forma que esse tesouro que nós encontramos pode ser a descoberta de nós mesmos. Somos nós agora. Fomos lá antes da semente, mas agora nós somos mais preciosos. Nós somos agora o tesouro, que é o espírito, a consciência do espírito imortal. É a descoberta de que nós somos imortais e a autodeterminação nossa de procurar os recursos para ter essa joia, esse valor levantado. E aí a gente lembra de Santo Agostinho, que nos diz o quê? Conhece-te a ti mesmo. Então, é um convite, o encontro é um convite à nossa introspecção, é um mergulho em nós mesmos. Muitas vezes, quando nós nos apercebemos desse tesouro que nós somos, que encontramos, o que a gente faz? A gente começa um diálogo
interno, tipo de autodepreciação, muitas vezes, olha, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, né? Começamos a fazer comparações, não faço isso, olha lá, porque não tenho isso, ou porque ela é melhor do que isso, ele é melhor do que aquilo. Ou então aqueles excessos de críticas que só faz colocar a gente para baixo, muitos radicais conosco, frustrações que vão trazer disso daí, quando não começamos a falar palavrões com nós mesmos, né? Mas eu sou um bichinho de orelha. Bichinho de orelha é bem suave, né? Eu sou um bichinho de orelha, não presto para nada, instalou o sentimento de inferioridade. Então, gente, quando nós nos deparamos com esse tesouro que somos nós, o diálogo tem que ser outro. Reconhecermos como espíritos imortais, sabendo que falhamos, mas cadê as palavras de positividade? Cadê o levant... A gente só vai para o lado mais pesado. Por que não ter um outro diálogo interno com esse tesouro que nós descobrimos? Então, o tesouro, na verdade, aqui é o que a gente tem dentro da gente. É o ser imortal que nós somos, que muitas vezes nós não cuidamos como deveríamos cuidar. Descuidamos em todos os sentidos. E quando ele encontra, o que ele faz? Ele encontra o tesouro e sai gritando? Não. Ele esconde. Por que ele escondeu? Porque ele não sabia, ele não tinha posse total e ele poderia não saber lidar com aquilo. Quando a gente acha esse tesouro que a gente não sabe lidar com este tesouro, nós precisamos de ajuda. Uma ajuda na casa espírita, uma ajuda de um amigo, uma ajuda de um terapeuta. Porque muitas vezes nós não sabemos como lidarmos com nós mesmos, nos perdemos. Bom quando a gente mergulha e se vê assim, como se diz lá no Nordeste, tampa de crush, né? Lembra de crush? Tampa de crush era ótimo, traz uns negocinhos bonitinhos dentro, a gente fala, é tampa de crush, né? Mas ele vai dizer, ó, ele guarda e vai procurar os recursos para poder ter aquele tesouro. Nós não temos, Jesus não nos trouxe os recursos do acolhimento, do aconchego, da positividade. Os nossos mestres, as pessoas que convivem conosco, não são essas pessoas os nossos recursos para trazer esse brilho ou para deixar que isso não fique escondido, que venha à tona? Será que esses recursos que nós não buscamos no Cristo, no outro, numa doutrina, não é isso que vai trazer esse crescimento da nossa afetividade, nossa amorosidade? Daí porque é tão importante esse contato com a espiritualidade. Com reconhecimento desse Deus que está dentro e que precisamos conectar com um maior. E muitas vezes a gente se furta disso no convívio, né? A gente acha que o outro é a pedra de empecilho e é através do outro. Muitas vezes que nós vamos encontrar esse caminho, né? Então a gente tem que ter o esforço dessa busca, dessa melhoria interior, para que então esse tesouro possa luzir. Porque no final de tudo, você lembra, Jesus diz assim, brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. E ouro brilha, né? Ouro brilha. E aí ele acha num campo, né? Ele achou num campo, ele escondeu. Muitas vezes a gente esconde porque a gente tem medo da aprovação alheia ou da crítica alheia, a gente se encolhe. Mas ele foi. Foi angariar o que ele precisava para ter aquilo. Quando ele vai lá e ele vende tudo que tem, ele desapega. Desapegou de tudo. Talvez, vamos dizer assim, o ressurgimento ou essa conexão esteja exatamente aí, na necessidade que nós temos de nos desapegarmos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa visão curta, dos nossos preconceitos, dos nossos dogmas, que só faz com que o tesouro fique o quê? Mais ainda enterrado. Ele acha, mas ele vai buscar recursos para trazer aquilo, através da iluminação. E ele vai deixando para trás tudo aquilo que pode impedir a real aquisição desse tesouro, que é ele como um Deus interior. Então, isso é a conquista nossa, quando a gente despreende para ter. Deixa para lá, joga para lá, a gente pode colocar nesse baú as mágoas, os rancores, fazer essa limpeza interior desse tesouro que foi, então, encontrado. Aí, quando ele vai, ele busca, ele encontra, o que ele faz?
Ele compra o campo porque no campo está escondido o tesouro. É o ganho. Quando nós desprendermos daquilo que nós achávamos que era valioso, outros valores chegam. E é com esse valor que chegou que você vai amealhado, que você vai ter a posse do seu reino interior. Aí você vai dizer assim, será que Jesus falou tudo isso para aquele povo nessa parábola? Porque eu cavei esse tesouro aí para entender, na minha concepção, o que poderia ser esse tesouro. Então, se eu sou Deus, Deus está dentro de mim, é o tesouro que está dentro de mim, cabe a mim fazer o possível para que isso venha à tona, para que ele seja valorizado. Ele achou, esconde quando ele tem que esconder. Por que ele escondeu? Porque ele precisava dos recursos, ele foi atrás dos recursos, angariou os recursos, vende o que podia ter para ter aquilo e volta para possuir. Não é bem assim nós, na nossa caminhada de iluminação, nos reconhecendo como essa joia de um reino e fazendo tudo para realmente ter essa posse. Eu me lembro da minha adolescência, tinha um filme, faz muito tempo isso aí, eu vou dizer o nome do filme, vocês vão até cair. Não é O Vento Levou, não. Eu quero água. Você sabe por que ela disse isso, não sabe? Não foi do meu tempo. Não foi do meu tempo. Aí ela está dizendo que O Vento Levou porque é mais do filme dela do que meu, hein? Você entregou agora, não foi, Vânia? Então, o filme se chamava A Joia do Nilo. Alguém viu esse filme aqui, A Joia do Nilo? Bem interessante, porque era com... Eu não sei se era com Harrison Ford, um Ford desse aí da vida. E aí, o que era engraçado, que eu estou assistindo o filme e estou esperando ver A Joia do Nilo, né? Eu falei, deve ser uma pedra maravilhosa. Assisti. Desculpa, eu sei que eu sou de Angélica para cá e você é de Eliana para cá, né? Vocês que são de Xuxa para lá. E aí, o filme, ele começa a brigar com o povo e é muito surrealismo, mas no fim ele encontra uma pessoa que anda para todo canto com ele e alguém pede para ele proteger aquela pessoa. E ele carrega a pessoa para lá, para lá. Uma pessoa muito simples, andava de sandalinha, você não dava um conto. E era esta a pessoa, a Joia do Nilo, porque era um guru, era um guia de uma religião. E o povo matando todo mundo. E eu ficava pensando que era uma pedra, que era uma joia, que era uma pérola. Era um homem. A joia era um homem. A joia do reino de Deus somos nós. Somos nós a joia do reino de Deus. Então a gente está procurando lá fora o que está aqui dentro. Não é uma religião que vai lhe dar isso. Não é uma filosofia. Não é o dinheiro. É o conhecimento de si mesmo que vai trazer, que vai lhe mostrar o que você já é em potencial. E que muitas vezes a gente não se reconhece. Aí ele parte, então, para outra palestra, para outra parábola, né? Que é... Desculpa, eu falei tanto que eu nem mostrei as fases aqui para vocês, né? Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, onde ele fala dali do reconhecimento de si mesmo, né? Num campo que um homem achou e escondeu, encontra, e por não saber como lidar com ele, guarda e vai buscar os recursos. Se eu não sei, eu vou buscar os recursos para me apropriar dele. E pela posse dele, do tesouro, vende tudo o que tem. Desembaraça, desapega do que julga precioso. E, no final, compra aquele campo. E com a moeda amealhada, ao longo desse crescimento, né, nos tornamos, desculpa, está faltando letrinha, definitivamente, nós tomamos definitivamente posse desse tesouro, que é o nosso ganho. Espero que tenha ficado claro. Num outro momento, no sexto momento, seria, então, a busca. Você vê que no primeiro ele encontra. Ele está trabalhando e ele encontra. Esse momento é diferente do outro. Então, a gente pode dizer que são aqueles espíritos que são todos nós, esperamos, né? Que já conhecemos alguma coisa, que já entendemos alguma coisa, que já temos alguma coisa. Porque o primeiro ele encontra, ele cavando, ele encontra. Nesse, ele sabe o que é que tem e vai buscar. Então, a parábola é assim. No reino de Deus,
É semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Olha, então ele já sabe o que é o tesouro, é a pérola. Então ele busca as boas pérolas. E encontrando aquela boa pérola, uma de grande valor, o que ele faz? Vendeu tudo que tinha e comprou-a. Esse é o nosso momento. Nós já temos aí a pérola, já sabemos da existência dela, estamos buscando com que ela se melhore. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, então ele é uma pessoa conhecedora, porque quem negocia, está negociando, vendendo uma e comprando outra, né? Que busca boas pérolas. Então, ele vai dizer ali, já conhece o valor e quer algo melhor, mais apurado, mais assertivo. Então, se eu já me reconheci, já não sou lá no primeiro que ele está buscando, se eu estou aqui, eu quero algo melhor. Eu tenho que procurar esse algo melhor. Eu tenho que procurar, ou então, melhorar aquilo que eu já tenho. Ou então, se eu já tenho aqui essa pérola, não, eu quero uma de valor maior. E ele encontra, né? E encontra a pérola. E encontra uma pérola de grande valor. Ele encontra um ideal, ele encontra uma razão. Porque eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Esse é o momento. No final, ele vai dizer, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Olha que interessante, a mesma coisa que o outro fez lá, ele fez aqui. Em momentos diferentes. Um encontra, o outro busca. Mas ele vendeu tudo para comprar. E parte para a ação aqui, ó, também. Desfaz das outras que ele achava que era riqueza, que tinha valor, para adquirir essa. Na busca por esse reino interior, nós precisamos partir para a ação. Temos que trabalhar. E você vê que todos dois vão deixar para trás alguma coisa deixada para trás é sacrifício. Muitas vezes a gente fala assim, é comum a gente ver assim, não há ganho sem determinadas perdas. De alguma forma você vai perder. Você quer perder peso? Vai ficar bonito, mas você deixou de comer. Pois é, já disseram ali, né? Olha o sacrifício que você faz para você perder algo, para você ter algo. Ele perde. Temos que deixar ir, temos que botar na balança e dizer o que eu preciso me desvencilhar para que esse reino realmente se faça interior e que eu tome realmente posse desse reino. Sacrifício, gente. Ou você acha que nos tornarmos virtuosos é mesmo que morder água? Não é fácil. Morder água é fácil. Mas esse trabalho de burilamento, esse trabalho de melhoria interior é um trabalho muito árduo, mas eu já tenho uma pérola. Eu sei que ela está aí, eu vou fazer, eu quero ela melhor, eu quero uma melhor do que aquela. Eu vou fazê-la ficar melhor. De ambos foram requisitados, né? Reconhecimento do que é valioso. Se a gente não reconhece, como é que a gente vai dar o valor? Não tem como. De ambos foram solicitados ação, buscar os recursos para aquela melhoria. De ambos foram requisitados sacrifícios e comprometimento. Não é a nossa escalada da nossa evolução, nossa escalada evolutiva, a gente reconhece, a gente sabe o que é o melhor, a gente sabe o que é bom, a gente sabe o caminho. E a gente vai para a ação. Vamos buscar os recursos que nos farão. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Buscando os recursos do entendimento, da iluminação, do conforto, do consolo. E os sacrifícios. Essa é individual. Essa é de cada um. Essa é você e sua consciência. Contando uma história que um rei tinha uma joia muito valiosa, uma pérola muito valiosa nesse reino, e um ladrão entrou no palácio e roubou essa joia. E saiu em disparada. E os soldados foram atrás dele, e naquele desespero ele jogou o colar com a pérola à toa. E foi embora, eles não conseguiram pegar o ladrão. E ninguém achava mais essa joia. Então o rei falou que a pessoa
que encontrasse aquele colar com aquela joia, casaria com a princesa daquele reino e se tornaria um homem muito rico. E aí, imagina a loucura que não foi, né? E aí, dentre aqueles tantos que se habilitaram, um jovem se habilitou e foi procurar essa joia. E aí ele chegou num rio, tinha uma árvore frondosa, um rio, ele muito cansado, respirou, baixou a cabeça e foi beber água. Quando ele foi beber água, que ele olha a joia dentro da água. Ele mergulhou, não achava a joia. Voltava à tona de novo, respirava, saiu da água, olhou, a joia lá. Ele foi de novo, mergulhou. E depois de vários momentos assim, ele se cansou, mas por que eu não consigo pegar essa joia? Passou alguém. Aí alguém disse assim, ele perguntou, você consegue ver alguma coisa dentro do rio? Aí a pessoa disse, consigo. O quê? Uma joia. Ah, tá, mas é minha, porque eu estou aqui primeiro. Aí a pessoa foi embora e tornou a mergulhar. Não achava a joia de jeito nenhum. E depois ele, já desesperado dessa tentativa dele, eis que passa uma pessoa, um senhor, e fala assim, ele fala, Senhor, eu preciso mudar de vida, eu tenho a possibilidade de mudar de vida agora, de me casar com uma mulher boa, de ter muito dinheiro, de ser uma pessoa próspera. Me ajude. O senhor consegue ver aqui alguma coisa dentro desse rio? Aí o senhor olhou e falou, vejo, uma joia. E ele disse, então como é que eu consigo essa joia? Porque eu já mergulhei muitas vezes nessa aí para pegar. Ele disse, é muito simples, a joia está aqui de pendurada na árvore. Olha, muitas vezes nós estamos procurando a nossa joia no lugar errado. Percebe onde é que a joia estava? Onde é que a joia estava? No alto. Estava no alto. Para ele alcançar a joia, ele não teria que estar lá naquele fundo daquele rio. Ele não teria que descer, ele teria que subir. Era o caminho inverso do que ele estava fazendo. Então, nós temos que nos perguntar hoje. Nós estamos, como este homem, vendo a riqueza, vendo a joia. E procurando aonde? Precisamos desta conexão para nos facilitar. Precisamos olhar para cima, né? Nessa conexão para facilitar, vamos dizer assim, a posse dessa joia. Se eu sou um Deus, se vós sois deuses, a fagulha está dentro de mim. É nessa conexão, é olhando para o alto que eu vou conseguir resgatar essa joia que estava perdida. E uma coisa muito interessante. Vocês conhecem a história de como é feita uma pérola, não é? A pérola, né? A areia entra no mar e o molusco está lá bonzinho. Mas na hora que a areia entra no molusco, ele sente o quê? Dor. Porque é um corpo estranho, ele não conhece, não sabe o que é. Mas ele expulsa? Não. Ele não expulsa a areia. O que ele vai fazendo? Ele vai cobrindo de camadas, amorosamente ali, para que quanto mais ele cobre de camadas do que ele tem, do que ele está promovendo, do que ele angariou, vai doendo menos. Vai doendo menos, ele vai sentindo menos. E aquilo vai se juntando e vai formando o quê? Uma pérola. E as pérolas negras, em 10 milhões você vai encontrar uma. Essas são as mais raras. Mas a pérola foi uma joia que deu certo. Mas ela foi formada onde? No sofrimento. Nós estamos nessa concha, chamada planeta Terra. E essas coisas que entram na nossa concha é que estão formando essa pérola, é que estão transformando para que a gente realmente consiga, enfim, reluzir. O mais interessante é que Jesus termina essas parábolas com uma outra parábola que eu tive uma certa dificuldade de entender, que é um momento da apuração. Então eu planto, então eu busco, então eu encontro, então eu deixo fluir, então eu deixo
crescer. E lá no final ele apresenta uma, que é a da apuração. Quando você lembra de apuração, você lembra de peneira, né? Você lembra de resultado, né? Quando você fala em apuração, você lembra de resultado, né? Então ele vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando ela cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins. E depois, porém, lançam fora os ruins. Então, veja, não é assim mesmo? Quando nós nos conscientizamos do que devemos ter bom dentro de nós, nós apanhamos tudo. Vem tudo nessa rede. Mas cabe a nós fazer cada um de nós fazermos a nossa seleção. E apurarmos o que é bom, e ficar com o que é bom, e ficar com o que é o melhor. Para aquele povo e para nós entendermos essas parábolas, é necessário muito mergulho. Você vai ver que muitas pessoas vão falar do mesmo tema sobre outros aspectos, porque são muitas as riquezas das parábolas. Então, a fala de Jesus é dirigida ao interior da alma humana para fazê-la compreender que aquilo que busca encontra em sua mais profunda intimidade. Está? Onde é que está o reino? Dentro. Não está nem aqui, nem acolá. Está dentro. Esse é o nosso. Esse é o nosso reino. Possuir a joia, o reino, e ignorar o que possui, equivale a não possuir. Ter e não saber que tem é como se não tivesse. Daí a necessidade de procurar, buscar, entender, acolher. Esse é o nosso papel. E Santo Agostinho vai nos dizer o quê? Um sábio da antiguidade disse o quê? Conhece-te a ti mesmo. E lá ele dá a receita, viu? Não vou dar a receita aqui, não. Mas ele dá a receita. Mas Jesus nos dá a receita. Jesus vai nos dizer assim, ó. Mas buscai primeiro o quê? O reino de quem? De Deus. Aquele do reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes, na busca desse reino interior, a primeira coisa que a gente esquece é o reino de Deus. A primeira coisa que nós esquecemos é isso. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para buscarmos aquele reino que nos fará enxergar o reino que nós, de fato, possuímos. E é no Boa Nova, né, que Humberto vai nos dizer que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Por que que a obra de Deus, por que que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens? Porque é esse contato, é essa intimidade, é essa busca desse reino que vai me trazer a mansuetude, que vai me trazer a amorosidade, a paciência, que vai nos trazer tudo aquilo que Jesus apresenta no Sermão do Monte, para que sermos, enfim, e de fato um dia sermos os bem-aventurados, né? O Haroldo diz que, alcançada essa posição espiritual, de docilidade ativa e operante, todos os lugares e situações passam a representar para o nosso espírito lugar abençoado. Nessa condição de encontro, olha aí, de aperfeiçoamento, onde podemos nos tornar cooperadores da divina vontade. Lá no começo eu disse que nós somos cooperadores, colaboradores dessa divina vontade. De nos enxergarmos e estarmos conectados com o Altíssimo e com os outros. Mas olha o que esse rapaz nos fala, o Herculano, eu achei tão fantástico. Ele disse: o que pensa que o reino está longe, terá que andar muito para encontrá-lo. Mas somos nós. O que sabe que o reino já está aqui mesmo, ao nosso lado, já o traz dentro de si. Ai, porém, do que pensar que o reino está nele e deixa de buscá-lo. Esses são muitos de nós, ou muitas pessoas que acreditam que nós já conquistamos e que vamos morrer e ir para o céu, tocar harpa e comer frutinha, né, uvinha. Já conquistei. Não. É movimento, é cada dia melhor, é cada dia maior. Polimento. Você tem a sua joia. Você pode até usá-la muito, mas na hora que ela vai sujando, você não tem que dar um polimento para lá o brilho vir. Olha aí.
Já sabemos, mas aí daquele que se acomoda. Já está aqui dentro, está garantido. E não presta atenção nisso daí, né? Então, encontre a divindade que habita em seu ser e o bom virá espontaneamente. E quando o bom vem espontaneamente, ele tem uma beleza, uma graça, uma simplicidade, uma humildade. Ele não pede por nenhuma recompensa, aqui ou depois. Ele é a sua própria recompensa. Encontremos, valorizemos essa fagulha divina. Vamos fluir, vamos trazer à tona essa riqueza, as pérolas, todos os tesouros do reino, né? Para quê? Encontre seu tesouro, né? E que brilhe a vossa luz. Muita paz. Muito obrigada.